Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Amados e amadas, hoje vamos pregar a palavra dedicado a vocês, a pedido do Espírito Santo, sobre o cristão ter inveja, vaidade. Temos que trabalhar para Deus. A oração transforma vidas. A vaidade também destrói. Porque a apostasia está destruindo as religiões. Amaldiçoar também destrói. Vamos pregar sobre essa palavra, dedicando a todos no mundo, nos 4 cantos do planeta, os filhos, as esposas de todos os fiéis do mundo, a Igreja Novo Reino de Deus, as servas do Senhor, família, fiéis da palavra, nesse momento denominados de amados e amadas. Então, amados e amadas, vamos pregar a palavra para que dignifique o nosso espírito, nos dando alegria para a vida, para que nós possamos passar por essas tribulações nesse mundo caído, guerras, mortes. Como fazer a diferença? Seguindo o exemplo de Jesus. Em Marcos capítulo 1, verso 21, 28, notamos como Jesus impactou as pessoas ao seu redor. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a pregar e ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és santo de Deus." "Cala-se, saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um novo ensino e com autoridade, até os espíritos imundos lhe dá ordens e eles obedecem." As notícias a respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Marcos capítulo 1, verso 21 e 28. Ele ensinava com autoridade e realizava milagres, deixando todos maravilhados. A partir dos acontecimentos, podemos refletir sobre como podemos fazer a diferença em nossas próprias vidas e na vida dos outros, seguindo o exemplo de Yoshua Mashiach. Primeiro, ter autoridade, assim como Jesus. Devemos buscar viver alinhado aos princípios de Deus, ser aquilo que Jesus é, em vez de apenas fazer o que ele fez. Jesus tinha autoridade por sua vida, porque sua vida refletia a sua essência divina. Ao vivermos de acordo com os princípios e ensinamentos de Jesus, seremos capazes de influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor. Ter poder. O poder de Deus flui em nós quando nos submetemos à autoridade de Jesus. A fé desempenha um papel fundamental nesse processo. Ao confirmarmos em Jesus e nos submetermos a Ele, experimentamos o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. Jesus sempre esteve alinhado com Deus Pai, e nós também devemos buscar essa mesma submissão, imitando sua vida como modelo de conduta, ter resultados diferentes. Jesus não apenas pregava, mas também demonstrava resultados concretos em sua vida.
Ele curava os enfermos, libertava os oprimidos e transformava as vidas. Da mesma forma, devemos buscar resultados concretos em nossa jornada cristã. Seguir Jesus não é apenas uma questão teórica, mas uma prática diária. Devemos viver o que pregamos e experimentar a manifestação do poder de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ao fazer a diferença, seguindo os exemplos de Jesus, teremos autoridades, poder e resultados transformadores. Não se trata apenas de frequentar uma igreja, mas de ser a igreja em qualquer lugar em que estivermos. Devemos viver de acordo com os princípios de Deus, confiando em Jesus e buscando a manifestação e o poder de Deus em nossa vida. Dessa forma, seremos verdadeiros influenciadores de Cristo nessa geração, trazendo impacto e transformação por onde passarmos. A vida de Jesus é para nós o nosso caminho, a verdade e a vida para todos nós. Andar com Deus, uma jornada de fé e intimidade espiritual. Andar com Deus é uma expressão que descreve a jornada de fé e intimidade espiritual do indivíduo. É um convite para caminhar em comunhão com o Criador, buscando sua presença e orientação em todas as áreas da sua vida. Vamos pregar explorando o significado de andar com Deus, os benefícios dessa jornada e algumas dicas práticas para fortalecer a sua caminhada espiritual. O que significa andar com Deus? Andar com Deus vai além de uma simples crença religiosa. Significa estabelecer um relacionamento pessoal com Deus, reconhecendo a sua soberania e buscando uma comunhão íntima. É confiar em sua orientação, estar aberto às suas instruções e seguir os seus caminhos. Os benefícios de andar com Deus. Andar com Deus traz consigo uma série de benefícios espirituais, emocionais. Essa jornada fortalece a fé, traz paz no interior, consolo nos momentos difíceis e muita direção clara para as decisões da vida. Além disso, proporciona um senso de propósito e significado, conectando-nos com o plano maior, divino. Dicas para fortalecer a caminhada espiritual. Cultive um relacionamento pessoal. Dedique tempo diário para a oração, meditação, leitura da Bíblia. Estabeleça uma rotina que permita uma conexão profunda com Deus. Ouça a voz de Deus, esteja atento ao sussurro do Espírito Santo em sua vida. Ele fala por meio da palavra, circunstâncias, outras pessoas e do Espírito Santo. Aprenda a discernir a sua voz e seguir suas instruções. Busque a sabedoria que vem lá do alto. Quando enfrentar desafios ou tomar decisões importantes, busque sabedoria de Deus. Ore pedindo orientação e peça discernimento para tomar as melhores decisões em conformidade com a vontade de Deus. Comunhão com os outros, irmãos de fé. Busque uma comunidade de irmãos que compartilhem da mesma fé. A comunhão com outros irmãos fortalece e encoraja a caminhada espiritual, proporcionando suporte e encorajamento. Viva de acordo com os princípios bíblicos, pois a palavra da Bíblia é os anseios do nosso Pai. A palavra do Pai serve como guia para nossas vidas. Esforce-se para viver de acordo com os princípios bíblicos, buscando a santidade e integridade em todas as áreas. Andar com Deus é uma jornada de fé e intimidade espiritual que nos conecta com o Criador e nos transforma de dentro para fora. À medida que fortalecemos nossa caminhada com Ele, experimentamos benefícios espirituais profundos e uma paz que transcende as circunstâncias
que possamos buscar essa jornada diariamente, cultivando o relacionamento íntimo com o Pai, seguindo os seus caminhos. Sim, temos que seguir os caminhos, ser reto e fiel ao nosso Pai, o nosso Deus, onipotente, onipresente. Somos filhos de Deus. Pense, amados e amadas, no grande amor que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, tem mostrado, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. É de fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, pois o próprio mundo não conheceu Ele. Amados e amadas, agora que somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Nós sabemos que quando Cristo voltar, seremos iguais a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que comete pecado também desobedece à lei de Deus, pois pecar é desobedecer os mandamentos de Deus. Vocês sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que nele não há pecado algum. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Amados e amadas, não deixe que ninguém os engane. Aqueles que praticam a justiça é justo, assim como Cristo é. Aquele que vive pecando pertence ao adversário, porque o adversário vive pecando desde o princípio. A razão pela qual o Filho de Deus veio foi esta: destruir as obras do adversário. Todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado, pois a essência divina permanece nele. Ora, ele não pode viver pecando, porque tornou-se filho de Deus. A maneira pela qual vocês podem diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo é essa: todo aquele que não faz o que é justo e não ama o seu irmão não pertence a Deus. Devemos amar-nos uns aos outros. O segundo mandamento de Yeshua Mashiach: o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amai-vos uns aos outros. O amai o próximo como a ti mesmo. Essa mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, é o mandamento de Yeshua Mashiach, que ele, após a sua morte no segundo testamento, ele deu os 2 mandamentos, que absorve os 10 mandamentos que foram dados aos judeus. Não sejam como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que ele matou? Porque as suas obras eram más e o seu irmão eram boas. Amados e amadas, não se admirem se o mundo te odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama pertence à morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é pecador. E vocês sabem que nenhum pecador tem a vida eterna em si mesmo. A maneira pela qual conhecemos é o amor em Cristo, que deu vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui bem nesse mundo, e mesmo vendo seu irmão estar passando necessidade, não faz nada para ajudar, como posso dizer que o amor de Deus permanece nele? Amados e amadas, o nosso amor deve ser verdadeiro e não deve consistir em palavras ou conversa, mas sim em obras e ações. Essa é a maneira pela qual podemos saber que pertencemos à verdade e à vida. Essa é também uma maneira pela qual podemos nos sentir em paz com Deus, mesmo que o nosso coração, e conhece todas essas coisas, Ele é maior. Queridos amados e amadas, se o nosso coração não nos acusar de termos pecados, termos confiança diante de Deus. Ele nos dá o que pedimos, porque nós obedecemos aos seus mandamentos e também
porque fazemos o que lhe agrada. Esse é o seu mandamento, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros como ele nos amou, assim como Cristo nos ordena nos 2 mandamentos que eu já citei. Quem obedece os mandamentos de Deus vive nele, e Deus vive nele. É dessa maneira que sabemos que ele vive em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Amém? Amados e amadas, vós sois o que o mundo faz de vós, mas sois filhos de Deus. O que ele quer é nos chamar de filhos. E o que precisamos é verdadeiramente de um pai, é saber que somos amados. Todas as relações do homem são para serem sinais do amor de Deus. Sim, temos que entender rapidamente isso quando ouvimos que a sua identidade era aquilo que Deus pensava de você e mais nada. Suas relações são pautadas pela decisão de amar. Isso é difícil para nós porque amamos Jesus, mas queremos estar presos à pessoa que não nos conduz para mais perto dele. Queremos agarrar a nossa independência e liberdade a todo custo. Falamos que amamos Jesus, mas damos mais valor ao que os outros pensam de nós. E ficamos presos na autoimagem e ao respeito humano. Não queremos abrir mão dos nossos planos, das aventuras da vida que dão para nós a maior glória. Quem ama o mundo não ama o Pai. Abrir a mão seria ilusório, reconhecer a voz do fracasso. Com isso assumimos que o mundo diz e nos tornamos o que fazemos e o que produzimos, ou seja, tornando-nos máquinas descartáveis. Quando não tem mais utilidade, é jogada fora. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Passamos a maior parte da nossa vida lutando para encontrar o maior valor que temos para as pessoas que nos rodeiam, ou o valor que temos para o nosso trabalho, mendigamos reconhecimento e atenção. Esquecemos que o único e primeiro valor que mais importa é Deus por nós. Esse sim deve ser buscado e cultivado. Se lutarmos para encontrar Deus e rompermos com a lógica do mundo, certamente a descoberta será fantástica, uma grande libertação, pois não sois o que o mundo faz de vós, mas filhos do amado Deus. Encontrará o amor, e só o amor. Ele ama por primeiro, o amor incondicional da cruz, o amor que dá vida. O que ele quer é nos chamar de filhos, e o que precisamos é verdadeiramente de um pai, e saber que somos amados por ele. Esse é o coração de Deus, onde o nosso nome está gravado. Antes que qualquer relação humana queira nos moldar, sejamos aquilo que Deus nos fez para ser no mundo filho amado por ele. Amados e amadas, Deus ama você. Sim, Deus ama você, porque ele deu vida a você. Então, ele ama a todos. Ele não ama o pecado, mas ama todos os seus filhos e ama o pecador. Não ama o pecado. Jesus Cristo é a palavra da vida, cumprindo os desígnios do amor de Deus. Jesus cumpriu. Jesus nos dá a missão de contribuir para o Evangelho, com o Evangelho. Continuamente nos revela a presença de um Deus amoroso como um Pai, por meio de obras, das palavras de esperança, misericórdia. Por meio dessa presença é difundido em todos. A verdade é a graça. A verdade do Evangelho não deve ser considerada distante da nossa vida.
mas como é a única realidade complexa, formada pela presença do Espírito Santo em cada um de nós. A vida de Jesus representa a benevolência e a misericórdia que nos inspira, o agir de Deus revelando de modo sensível e definitivo quem é Deus e como Ele se comporta com os homens. Sim, em Jesus Cristo cumpre-se o evento decisivo da história de Deus com os homens. No Evangelho de Lucas, Lucas era um apóstolo, ele era médico. Descreve o início do ministério público de Jesus e a atuação de Deus perante os homens por meio do plano de salvação, da cura e do perdão dos pecados. Assim, a missão que Jesus tem nos anunciado é de evangelizar, pregar a palavra, difundir a palavra nos quatro cantos da terra. Para o cumprimento desse projeto divino, o Messias elege seus discípulos e entre eles constitui um grupo de apóstolos. Discípulo não quer dizer que seja apóstolo. Discípulo é todo aquele que segue Jesus. Apóstolo são os 14 escolhidos por Yeshua Mashiach. 12 em vida. Os outros 2 foi Paulo e Silas. Então tem com os 12 uma dedicação particular, revela sua glória. Lucas capítulo 9, verso 20. Lhes dá autoridade para expulsar demônios, curar doença. Lucas capítulo 9, verso 1. E os envia em missão. Lucas capítulo 9, verso 2. Essa igreja de Yeshua Mashiach que confessa o amor em Cristo, depois da ressurreição, o Salvador entregou a Pedro para que apacentasse as ovelhas, confiando também a ele os cristãos da época, a propagação dos cristãos. As igrejas hoje, constituídas e organizadas, são governadas por Cristo, por meio da missão de Jesus, que deixou a igreja. Concretiza-se o evento definitivo da história de Deus com os homens. Revela a paternidade presente e amorosa. A consciência cristã de que Jesus é o Messias expressa o fundamento da igreja. Jesus nasceu, viveu, morreu na cruz, desceu aos mortos, pregou o evangelho, subiu ao céu, está à destra de Deus Pai. O Filho recebeu tudo do Pai, por sua vez tem a missão de tornar todos os homens participantes desse dom e dessa relação filial. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vós dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Jó, capítulo 15, verso 15. Sim, Jesus chama para segui-lo nessa missão da vida, da fé, em seu nome. Vamos pregar sobre o poder da oração. Vamos pregar nesse momento, amados e amadas, sobre a oração, sobre o poder da oração. Vocês não sabem o poder que vocês têm em suas mãos, maior do que qualquer ouro que possa ter. Então, o Espírito Santo me pede nesse momento para nós orarmos antes de pregar sobre a oração. Por quê? Porque o mundo está necessitado de oração. Orai sem cessar, poucos oram. Deus pede nesse momento, através desse servo, que oremos, nos dê a mão, todos, se dê as mãos e orem comigo nesse momento, em intenção ao mundo ímpio, caído, cheio de pecado, aqueles que estão na apostasia da sua fé, que eu vou pregar logo à frente sobre a apostasia, aqueles que pertencem à denominação, igrejas, estão rebeldes, estão se entregando, ouvindo o comichão do adversário, que quer te destruir, com promessas evasivas que não vai cumprir.
Então, essa oração eu faço juntamente com vocês, para que rompa todos os grilhões, todas as correntes que estão prendendo você para o pecado, para te destruir, tirando sua força espiritual. Oremos em nome de Jesus. Anjo do mal, levantamos o nosso escudo de fé contra ti e te resistimos com a espada do Espírito Santo. A palavra de Deus que proclama o teu julgamento como falso Deus acusador, afligidor dos filhos do Altíssimo. Anunciamos que estão destruídas todas as suas obras nas vidas dos filhos de Deus e na vida dos nossos familiares, companheiros e todos os necessitados da palavra e da fé. Oramos por eles também, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pedimos por todos eles que eu citei. Rejeitamos e quebramos todas as pragas malignas que estão acometendo os filhas de Deus, ouvindo o comichão do adversário para a derrota, maldições, encantamentos, rituais, poderes psíquicos, obras de feitiçaria, enviados para derrotar ou destruir a vida de seus filhos e suas filhas. Aqueles que estão afastados, recitem, pensem nessa oração, ore comigo. Resistimos todos os poderes demoníacos enviados contra nós, por quem quer que seja. Ordenamos a todos os poderes do mal que voltem imediatamente para o lugar de onde vieram. Em nome de Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, abençoamos todos que nos amaldiçoam. Enviamos o Espírito Santo a eles para que os convença de seus pecados e os leve para sua luz e os envolva da misericórdia do Deus vivo. Assim seja em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, amados e amadas, o poder da oração é muito grande, ela transforma. É como eu digo sempre, a oração move montanhas. Não se lamente quando você não tem dinheiro para ajudar seu próximo. Tem sim, muito mais que ouro na sua mão. A oração. O Espírito Santo de Deus, nesse momento, está enviando essa palavra a você, que está ouvindo, vendo esse vídeo, a necessidade de orar. A oração tem o poder de transformar a realidade que nos cerca, seja espiritual ou física. A oração da fé, tal como apresentada por Tiago, capítulo 5, verso 15, é capaz de produzir resultados que estão além da capacidade do entendimento humano. Ela em si mesma não faz nada, mas o Deus a quem se destina a oração de fé, não é a oração pela oração que tem o poder de transformação, mas é o Deus único e verdadeiro que acredita e ouve a oração realizada por você, de forma que mais precisa, o que é impossível para os homens pode vir a ser possível na realidade por meio da oração e da fé. O segredo da oração, assim como o segredo do contentamento, Filipenses capítulo 4, verso 10 e 13, está em Deus. Isso implica dizer, é preciso orar o que está no coração de Deus. Não é o que eu quero, mas o que Deus deseja realizar na sua vida. A grande transformação desse século, na oração instruímos muito mais a nós mesmos do que a Deus. Sabedor dessa verdade, nós temos que orar, sim. Tiago pondera, muito pode a sua eficácia e súplica
do justo. Tiago capítulo 5, verso 16. Como é interessante essa palavra do versículo 16. Nela, a Bíblia fala, debaixo da inspiração divina, nos ensina que, diante das circunstâncias que nos deixam impotentes, que nos roubam as forças, inclusive para orar, podemos ter plena certeza que Deus nos ouvirá. Ouvirá quem? Ao justo. E a resposta que eu disse, ao justo, porque se você estiver em pecado, primeiro você deve pedir perdão dos teus pecados, para que Ele possa ouvir sua oração. E quem é esse justo? Todo e qualquer homem ou mulher que está subjugado ao senhorio de Cristo. Essa é a resposta. Em outras palavras, o justo, no verso 16 de Tiago 5, não é aquele que confia em si mesmo, na sua própria justiça, mas aquele que reconhece a Jesus como Senhor de toda a sua vida. Elias, segundo escreveu o próprio Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18, é o exemplo de um homem justo aos olhos do Senhor Deus. Ele fora justificado, assim como toda a nação de Israel, mediante o Cristo que ainda viria. É para exemplificar que está distorcendo, que estava discorrendo. Tiago faz menção que o episódio narrado em 1 Reis, capítulo 17, verso 18, Elias orou pedindo que não chovesse. E por 3 anos não choveu. Tiago, capítulo 5, verso 17. Ao final desse período, Elias orou pedindo chuva e voltou a chover, de modo que a terra infrutífera, por causa da seca, tornou a produzir frutos. Os dias de Elias foram marcados pelo abandono das coisas de Deus e pelo apego à idolatria cega. A seca que veio sobre a nação de Israel veio para o juízo como a consequência de pecado não confessado e não abandonados. Esse é o exemplo eficaz para exemplificar o poder de transformação que acompanha a oração de um justo. O que tem tirado o teu sono? O que tem te preocupado? Ore ao Senhor e aguarde depois que Deus ouça a tua oração. Ouviu a oração de Elias no passado, é o mesmo que hoje e amanhã. Ore, acredite, como Elias. Quando você vê uma criança abandonada pela televisão, pelos vídeos online, você simplesmente, ai que dó, eu não tenho dinheiro para ajudar. Ore, lembre-se que eu disse e vou repetir, a oração tem maior poder que o dinheiro. Ore, peça a Deus que livre as crianças do mundo sofrendo a fome, o frio, as guerras. Amém? O poder da oração, entenda o seu impacto na sua vida. Sim, oração tem poder porque Deus usa as nossas orações para fazer milagre. O que é orar, amados e amados? É falar com Deus. Você não fala com o teu amigo? Você não fala com a tua família? Você não fala com teus filhos? Você não fala com tua esposa? Você não fala com o teu patrão? Sim, então fale com Deus. Exponha tudo. Clame a Ele. Peça a Ele. A oração tem poder, porque Deus usa nossas orações para fazer os milagres. A Bíblia diz que Deus dá o poder à oração. Sim, orar para Deus transforma nossas vidas e a vida dos nossos irmãos. A oração é muito importante na vida do cristão. Quando oramos, ficamos mais próximos de Deus. Por isso, é muito importante. Sim, é muito importante criar hábito de orar em todas as situações. Tessalonicenses capítulo 5, verso 7. Qual o poder da oração? Ouçam, filhos amados e amadas, servas do Senhor. Deus é o poder por trás da oração. Sem Deus a oração não tem poder nenhum. Mas quando cremos em Deus, a oração tem poder para curar. Em resposta à oração, Deus pode
curar doenças físicas, psicológicas, dor emocional e sofrimento espiritual. Sim, libertar. A oração tem poder para libertar a opressão espiritual do diabo e do pecado. A oração pode libertar vícios, pode salvar almas, pode salvar desastre, catástrofe. Lembre-se, e Jonas, que pregou em Nínive, porque a Nínive ia ser destruída, a pregação e o jejum livrou Nínive de ser destruída. Fortalecer a oração nos ajuda a focar em Deus e seu poder. Através da oração, Ele nos dá a força que precisamos para superar as dificuldades. Perdoar. A oração do arrependimento nos traz o perdão. Quando oramos ao Pai, também nos ajuda a perdoar outras pessoas que nos machucou. Marcos capítulo 11, verso 25. Fazer outros milagres. Não há limites para o poder de Deus. Respondendo à oração, Deus já abriu o caminho das águas, mandou o fogo do céu, ressuscitou os mortos, multiplicou comida, abriu portas de prisões, mudou o tempo, né, amados e amadas, né, serva do Senhor? Sim, como orar com poder? Não existe nenhuma fórmula mágica para a oração poderosa. Deus faz o que pedimos, quando isso é de sua vontade. Não podemos manipular a Deus. Tiago capítulo 4, verso 2 e 3. Mas a Bíblia também diz que devemos pedir, confiando que Deus vai atender as nossas orações. João capítulo 14, verso 13 e 14. Deus tem poder para fazer tudo o que pedimos e muito mais. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Para ver o poder da oração, precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. Por isso devemos pedir que a vontade de Deus seja feita e que se torne também a nossa vontade. Quanto mais oramos e buscamos a vontade de Deus, mais ficamos em sintonias com Ele e nossas orações se tornarão mais efetivas. Sim, amados e amadas, temos que orar sem cessar. Sim, orar sem cessar. Como podemos orar? Como orar segundo a Bíblia? Devemos orar com fé, adorando a Deus, usando nossas próprias palavras. Eu disse, nossas próprias palavras. Não precisa falar palavras lindas, não. Confessando o nosso pecado. Lembre-se que eu já disse lá em cima, para você ser atendido pelas orações do Pai, você tem que estar em dia com Ele, com o coração grato, entregando tudo nas mãos de Deus. Não existe uma única forma de orar corretamente, mas a Bíblia mostra 7 princípios que ajudam, ensinam como orar a Deus. Primeiro, acreditar que Deus ouve sua oração, dizer coisas boas para Deus, usar suas próprias palavras, confessar seus pecados e pedir perdão. Lembre-se que eu disse pela 3ª vez, se você estiver em pecado, Deus não vai nem ouvir tua oração. Dizer a Deus que confia nele, qualquer que seja a resposta. Dizer obrigado pelas coisas boas na sua vida. Orar dizendo sempre em nome de Jesus. Lembre-se que o único que leva a Deus os seus pedidos, os seus milagres, é Yeshua Mashiach. É o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nem Nossa Senhora, nem os santos, ninguém. Só Yeshua Mashiach, Jesus Cristo. Querido Deus, um exemplo que o Espírito Santo manda a você. Como orar? Eu creio que o Senhor está me ouvindo agora, enquanto eu faço essa oração. Vós sois amoroso, misericordioso, fiel em todas as circunstâncias. Por favor, perdoe meus pecados, sempre pedindo perdão dos pecados e se arrependendo, porque todos nós somos pecadores.
Reconheço que falhei em muitas áreas de minha vida, mas confio que através do sacrifício de Jesus na cruz eu posso ser perdoado e ter uma nova chance. Eu entrego minhas preocupações e necessidades em tuas mãos, seja qual for a resposta. Eu confio que o Senhor tem um plano perfeito para a minha vida. Obrigado pelas coisas boas na minha vida, minha família, meus filhos, amigos, saúde e tudo o que o Senhor tem me abençoado. Em nome de Jesus. Amém. No próximo vídeo, eu vou orar juntamente com vocês e pregar como fazer jejum e oração para Deus, segundo a Bíblia. Amém?